Sabe, tem uma pergunta que a gente ouve muito por aí. O que de fato separa quem só programa de quem se torna uma liderança técnica de verdade? Não é só sobre digitar código mais rápido, não. É uma evolução, uma jornada que vai muito, mas muito além do código. E é justamente sobre esses degraus, essa transformação, que a gente vai conversar hoje. Essa frase, nossa, ela resume tudo, né? Achar que programar é só escrever código é tipo olhar para um iceberg e só enxergar aquela pontinha de gelo para fora da água. O que de fato sustenta tudo, a parte gigantesca e mais importante, está lá embaixo, escondida. E é essa parte submersa que a gente vai explorar agora. E aí chegamos na pergunta de R$ 1 milhão, né? O que realmente faz a gente passar de fase e ir para o próximo nível? Olha, vou dar um spoiler. Não é aprender o framework da moda que saiu semana passada. É bem mais profundo. É uma virada de chave na nossa mentalidade, é expandir o jeito que a gente enxerga e ataca os problemas. Bom, nossa primeira parada nessa jornada é sobre uma mudança fundamental. É aquele momento em que a gente entende que o nosso código não é uma conversa solitária com o computador. Na verdade, ele precisa ser um diálogo muito claro que conecta pessoas a um propósito maior. E essa é uma verdade que parece meio estranha no começo, mas pensa só: o nosso código vai passar muito mais tempo sendo lido por outras pessoas do que sendo de fato executado por uma máquina. Cada linha que a gente escreve é uma mensagem para a gente mesmo no futuro ou para quem está no time. Então, deixar essa mensagem clara não é um luxo, é simplesmente a base para construir qualquer coisa que dure. E esse slide aqui mostra essa diferença perfeitamente. De um lado, a visão mais comum, código como uma instrução para a máquina. Do outro, a visão de quem já está em outro patamar, código como um diálogo com os seres humanos. Tem um psicólogo, o Lev Vygotsky, que tinha uma sacada genial sobre isso. A linguagem organiza o nosso pensamento. Ou seja, quando a gente se esforça para escrever um código mais claro para os outros, a gente está, na prática, forçando o nosso próprio cérebro a pensar com mais clareza. É uma baita ferramenta de raciocínio. E essa clareza leva a gente para outro salto de maturidade. É aqui que a gente para de ser só um tarefeiro e passa a ser dono do problema. A pergunta na nossa cabeça muda de como é que eu faço isso para... Peraí, por que a gente está fazendo isso? Qual é a dor real que a gente está resolvendo para quem vai usar o nosso produto? Um pensador chamado Herbert Simon, nossa, ele resumiu isso de um jeito brilhante. Um sistema que é tecnicamente perfeito, mas que não faz sentido nenhum para quem usa, é, na prática, um fracasso. É por isso que a tal da visão de produto não é algo que a gente possa só delegar. Ela tem que fazer parte do nosso DNA como engenheiros e engenheiras, porque é o porquê que vai guiar as melhores decisões sobre o como. Certo. Então, a gente já entendeu o porquê. Agora, vamos para a segunda parte, o como. Mas não o como do código em si, e sim o como da construção. Como é que a gente pega uma boa ideia e transforma num produto sólido, navegando nas incertezas e, principalmente, assumindo a responsabilidade por ele? Eu sei, muita gente torce o nariz para a palavra planejamento, acha que é sinônimo de burocracia, de processo engessado. Mas a real é que é o oposto disso. Um educador chamado Donald Schoen falava em reflexão na ação. É tipo, em vez de seguir um mapa de papel, que não muda, a gente está o tempo todo conversando com o nosso projeto, aprendendo com ele e ajustando a rota. É assim que a gente transforma o caos em direção. E parte crucial dessa responsabilidade hoje em dia é saber tintim por tintim o que tem dentro do nosso software. É aí que entra um conceito chamado SBOM, ou a lista de materiais de software. Pensa nele literalmente como a lista de ingredientes na embalagem de um produto no mercado. Ele diz pra gente cada pedacinho de código de outras pessoas que a gente está usando. E por que isso é tão importante? Bom, como a gente vê aqui, um SBOM nos dá transparência total. Com ele na mão, a gente consegue fazer auditorias de segurança, responder em questão de minutos a uma nova vulnerabilidade que apareceu e, no fim do dia, isso reforça nossa responsabilidade técnica. Isso não é burocracia, gente, é profissionalismo, é a base para qualquer liderança que se preze. Beleza. Até agora, a gente falou muito sobre o que a gente faz. Agora vamos cavar um pouco mais fundo, lá na fundação de tudo. Quais são as estruturas de pensamento, os modelos mentais que sustentam a nossa habilidade de construir coisas realmente complexas e confiáveis? Olha, pode não parecer óbvio no dia a dia, mas por baixo de todo software elegante, de todo aplicativo incrível, existe uma base sólida de matemática discreta. A gente está falando da lógica,
dos grafos, dos conjuntos, que são, na verdade, a linguagem com a qual a computação se expressa. É como se fosse o esqueleto do nosso pensamento. E é esse entendimento que permite a gente olhar para um banco de dados e pensar em relações, analisar a complexidade de um algoritmo antes mesmo de escrever, ou modelar um sistema de um jeito lógico. Não é sobre ficar resolvendo equação, é sobre ter o rigor mental para construir sistemas que a gente sabe que funcionam do jeito certo. E se a matemática nos dá o rigor, tem outra disciplina que nos dá a clareza, a filosofia. Eu sei, parece uma conexão meio doida, né? Mas as ferramentas que os filósofos usam para quebrar ideias complexas são absurdamente úteis para a gente. Vamos pegar um exemplo poderoso, o método do Descartes. Olha só que coisa incrível! Esses passos do René Descartes são basicamente um manual para desenvolver software de alta qualidade. Primeiro, a dúvida. Não aceite um requisito como verdade absoluta sem questionar. Segundo, a análise. Quebre aquele problema gigante em pedacinhos que dê para entender. Terceiro, a síntese. Agora vai juntando as pecinhas numa ordem lógica. E por último, a clareza. Revisa tudo para ter certeza que está compreensível. É o processo de engenharia descrito há quase 400 anos. E finalmente a gente chega no ofício do mestre, da mestra. Assim como um artesão ou uma artesã de primeira, quem é sênior de verdade não usa só uma ferramenta. Combina todas elas para criar algo que seja eficiente, elegante e que cause um impacto de verdade. Vamos ver como isso tudo se junta. Tenta pensar na nossa mente como um computador com uma memória RAM limitada. A genialidade de uma liderança de engenharia não está só em fazer o código rodar mais rápido na máquina, está em simplificar a complexidade para que a mente humana consiga trabalhar melhor, sem fritar, sem sobrecarregar. E o contraste é brutal. De um lado, a alta carga cognitiva, sistema confuso, processo que ninguém sabe direito como funciona, é o caminho certo para o burnout e para os bugs. Do outro lado, a baixa carga cognitiva, arquitetura clara, código legível, tudo bem definido. É nesse segundo cenário que a mágica acontece. O trabalho de uma liderança é justamente levar o time do primeiro cenário para o segundo. Então, o que a gente tem no final é este kit de ferramentas completo. Cada habilidade que a gente viu é uma ferramenta super poderosa. A comunicação que organiza o nosso próprio pensamento. A visão de produto que conecta a gente com um propósito. O planejamento que transforma incerteza em direção. O SBOM que garante a responsabilidade. A matemática, que dá rigor. E a filosofia, que amplia a nossa consciência. É a combinação de tudo isso que forma um profissional de outro nível. E com isso, a gente volta lá para o nosso iceberg do começo. O código, aquela parte que brilha, que todo mundo vê, é só a pontinha, a manifestação final de tudo que está por baixo. Essa fundação enorme de propósito, de diálogo, de rigor e de responsabilidade. O verdadeiro trabalho acontece nas profundezas. E, para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O código que a gente escreve é a resposta final ou ele é a ferramenta que nos ajuda a descobrir a pergunta que realmente precisa ser resolvida? Essa mudança de perspectiva, bom, é ela que define essa jornada para muito além do código. Valeu demais pela companhia nessa nossa análise.